Daí o que que ele fez? Ele pediu ajuda para outra criança. E daí, no caso, aqui você vê que a outra criança está fazendo para ele. E é isso um tema que depois acho que eu conversei com as crianças, que quando uma criança pede ajuda, a gente não faz, a gente mostra. Ó, tá vendo? Ele continuou fazendo. Eu falei, não. Deixa que ele continua, gente. Então, o barquinho de papel. Nossa, dei uma dormida aqui. Então, a atividade do barquinho de papel, que é a que você vai colocar também no seu planejamento. Bom, a primeira coisa que eu coloquei, eu disponibilizei para as crianças o passo a passo para elas fazerem a dobradura, né, do barquinho de papel sozinha. Por quê? Porque aqui a nossa ideia, lembra que a gente está valorizando o processo de aprendizagem das crianças. A gente não quer que elas saiam lendo palavras soltas, a gente tem que, antes dela começar a entrar de leitura de palavra, ela tem que saber ler um passo a passo. Então, eu recomendo você fortemente que você faça esse passo a passo aqui que eu tenho. Eu uso ele todos os anos. Às vezes eu uso ele como atividade livre para as crianças fazer, às vezes ele está dentro de um projeto. Então, eu fiz isso daqui numa cartolina grande, eu coloco lá na parede e as crianças vão olhar o passo a passo e vão fazer a dobradura. Então, elas já estão aqui treinando. Eu filmei aqui para vocês verem. Ó, você tá vendo que ela já é bem concentrada, então ela já faz direitinho quando eu mostrei a primeira vez, passa o dedinho, faz força, tá vendo? Essa pressão, tá vendo que ele tá querendo copiar e daí ele não consegue? Porque daí ele já é mais, como é que chama? Ele já tem um problema maior de concentração, então ele já quer fazer rápido, né? A outra não, essa daqui, ela consegue parar, se concentrar. Então, ela lembra que quando eu ensinei a primeira vez, eu falei pontinha com pontinha. Ela levou direitinho a pontinha com a pontinha, passou o dedo. Essa pressão que as crianças usam na dobradura é extremamente importante na hora de quando pego o lápis, né, de colocar a pressão certa para escrever. Nur ein chifre und fertig. Né, professora, tem que brigar com as outras crianças. Mas, ó lá, tá vendo que o dela tá direitinho, o dele tá meio atrapalhado ali. Ele tá percebendo, tá vendo que ele já vai desmotivando ali na mão? Mas vamos lá, ele não desiste. Então, você percebe que ela tá olhando pro passo a passo. Ele tá olhando para o que ela faz. Olha lá. É a estratégia que ele desenvolveu. E tá tudo bem, tá? Quando a criança não consegue ainda olhar e ver o passo a passo e seguir o passo a passo, mas ela consegue daí olhar o que a outra criança faz. Às vezes para ela é mais fácil, dependendo da criança, né? Tá vendo? Agora ele já tá começando a dar problema. Tá vendo? O meu não tá dobrando, ele falou para mim. O meu não tá dobrando. Falei, não tem problema que é só um pouquinho que saiu do lugar ainda dá. Daí o que ele fez? Ele pediu ajuda para outra criança. E daí no caso, aqui você vê que a outra criança tá fazendo para ele. E é isso um tema que depois acho que eu conversei com as crianças, que quando uma criança pede ajuda,
a gente não faz, a gente mostra. Ó, tá vendo? Ele continuou fazendo. Eu falei, não. Deixa que ele continua, gente. Pirata. Tá vendo? Agora ele tem que olhar lá e fazer. Tá vendo? Ele tá com dificuldade. Mas ele não tá desistindo. Tá vendo? Ele tá continuando. Tô falando isso, Mehmet. Muito bem. Jetzt die Mitte, oder? Tá vendo? Daí ele começa a já não saber mais. Eu falei, ó, aperta no meio. Não, warte schnell. Lá, genau, yes. Genau, yes. Isso, daí ele falou, não, pera, deixa eu te mostrar. Daí ele mostrou, daí ele tá falando, olha, faz assim. E daí abre. Isso, mostra, mas não faz. Ja, mit dem Finger ein bisschen helfen. Isso, o dedo ajuda mais um pouquinho. Das ist okay, der muss noch üben. Taki. Frau Taki. Conseguiu. Zeig's mir. Super. Conseguiu, né? E daí, a gente fez aqui o quê? A atividade do dobrar. Pera. Depois da atividade do dobrar, que as crianças dobraram, a gente vai para a próxima, que são as sequências de atividade. Ai, que coisa rápida, tô falando ainda. Então, depois de dobrar, vem o brincar. Então, eu planejei a sequência de atividades aqui nesse caso, que vai ser, depois que a gente dobrou, a criança vai colorir, vai desenhar no próprio barquinho e vai colocar num contexto. A próxima atividade vai ser, a gente vai brincar e se divertir com esse barquinho. E no final, a gente vai fazer uma atividade, uma brincadeira, onde a gente vai se tornar competente no assunto. A gente vai ter treinado essas habilidades e agora, lá, depois de muito treino, brincadeira, a gente vai fazer essa habilidade se tornar uma competência. Então, como é que vai ser? A primeira atividade... Aí, coisa chata. Então, vamos lá, sequência de atividades. Colorir, brincar. Colorir, desenhar e colocar essa coisa num barquinho. Ah, deixa eu te falar. Essa atividade, ela fazia parte de um projeto, tá? É que nem eu falei, às vezes, dependendo do ano letivo, eu coloco essa atividade como atividade livre para as crianças poderem aprender sozinhas, então ela não faz parte de um contexto. Esse ano, por exemplo, eu trabalhei com as crianças o projeto do Pirata. Então, a gente estava fazendo um barquinho de pirata, né? Inclusive, você vê que a gente fez muitas outras atividades também com esse tema. Eu adoro trabalhar em tema, porque isso motiva muito as crianças. Então, vamos lá. Então, eles fizeram, colocaram num desenho, aqui era o pirata, contaram uma história de como é que foi, trabalhamos aqui. Então, além da motricidade, a oralidade, a imaginação, a criatividade. Agora a gente vai fazer uma outra sequência, isso tudo em semanas, tá? Eu deixei bastante tempo para as crianças treinarem, não é assim uma atividade em cima da outra, isso demorou bastante tempo. Eu fiquei todo o último bimestre trabalhando o projeto Pirata, então foi sempre uma atividade depois da outra. A outra sequência foi, então, que a gente foi brincar e se divertir,
Então, fizemos o papel, os barquinhos de papéis, e agora a gente vai experimentar. O que dá para fazer com esse barquinho, né, de papel, que é uma atividade de 3D, né, que está inclusive lá na BNCC tem. Bom, então aqui a própria criança vai experimentar como é que ela vai fazer esse barquinho sair caminhando, né? Sair navegando pelo chão da escola. Você vê que aqui, olha, ele tá fazendo bem um biquinho, que ele tá assoprando. Então, ele tá trabalhando esse músculo, ajudando os músculos que ajudam na oralidade. Inclusive, essa atividade ela foi indicada pela fonoaudióloga que trabalha com a gente lá na escola. Isso é extremamente importante para ajudar a oralidade e a falar as palavras, essa musculatura. Criança, você sabe que, inclusive, eu falo até brincando para as crianças, mas não é brincadeira, não. Comer, por exemplo, a casca do pão, né, que criança não gosta, é muito duro. Deixa a nossa musculatura da boca forte. Mas eu falo para as crianças brincando, vai criar músculo no dente. E, na verdade, vai desenvolver essa musculatura querendo mascar chiclete. Acredite se quiser, também é muito bom. Mas então, a brincadeira do parquinho também. Assoprar, ter essa perseverança de que daí quando o barquinho vira, daí você tem que levantar, fazer de novo. E aqui, quando elas estão treinando livre, elas vão descobrindo qual é a melhor maneira de assoprar o barquinho, se é por debaixo, assoprar pelo lado, por cima. Então, é bem interessante deixar eles treinarem livre e eles mesmos fazer ou campeonato entre eles, ou eles simplesmente ficarem lá fazendo o barquinho deles caminhar, eles se divertem. Então, você vê aquilo lá, foi uma das atividades que daí eles escolheram, eles que inventaram. Daí eu falei, olha que legal, vamos fazer então o campeonato do barquinho. Daí eles fizeram, eles morriam de dar risada. A próxima sequência de atividade é quando a habilidade se torna uma competência. E daí aqui a gente fez atividades de jogos e brincadeiras com regra. Daí o barquinho tinha que andar ali nessa linha. Você vê, ó. A minha não tá andando. Então tenta, experimenta. Não desiste, né? E daí eles tentaram, experimentaram e conseguiram. E daí a gente fez linhas pela sala e eles fizeram campeonatos de barquinho e foi super legal. Bom, então essas são as atividades que você vai colocar lá no seu planejamento. Como eu disse antes, são atividades que você faz que ela demora, você usa bastante semanas, tá? Fazendo essas atividades. Como eu disse, essa atividade, ela neste ano fazia parte do projeto do barquinho, do projeto do Pirata, e você vê que aqui eu fiz, aqui atrás, eu trabalhei, as crianças fizeram cada um o seu pirata, eu fiz um barco pirata na escola, com cartolina não, com cartão, sabe? Cartão de geladeira, essas caixas de papelão, chama caixa de papelão. E daí eu prendi na estante, isso aqui são estantes que tem lá, que eu tenho os brinquedos, e eu fiz até um canhão, tudo com as crianças, tá? Não, nem tudo com as crianças,
mas a maioria das coisas as crianças me ajudaram. Tinha um barquinho que as crianças saíam do navio, iam até uma ilha, que daí a ilha estava aqui atrás e daí eles encontravam o tesouro. Tinha também, e tinha as regras, né? Tinha que primeiro colocar a âncora, pegar o barquinho, ir até a ilha. Tinha zilhões de atividades. Que nem eu falei que eu usei o período inteiro do segundo bimestre, do último bimestre, que daí no final do ano a gente fez uma atividade dos barquinhos, as crianças dançaram para os pais, foi super legal. Eu gosto de trabalhar em atividade, em projeto, porque é como Netflix, sabe? Seriado de Netflix é como você trabalhar com criança, como você trabalhar em novela, sabe? Porque sempre vai aumentando e cada vez é uma atividade nova, então é cada vez uma aventura nova. Aqui também eu treinei, tinha garrafa, como é que chama? Quando encontra as garrafas no mar, que daí tinha mensagens dentro da garrafa, e as crianças escreveram mensagens, desenharam. Então, como isso era no final do ano letivo, já tinha um monte de criança que já sabia escrever, ou que vinha perguntar para mim como é que escreve isso. Então, a gente ficava treinando a alfabetização, né? Treinando a escrever de acordo com a necessidade e interesse. É muito legal, porque a criança está sempre motivada, a criança está sempre motivada a nossa próxima aula, a nossa próxima atividade, porque faz parte do contexto. E esse cenário aqui, ele vai sempre crescendo. Então, você vê que aqui, ó, por exemplo, tem o mar, aí tem o tubarão, né? Aqui também tinha um barco. Então, assim, eu super recomendo você trabalhar com projetos, porque isso ajuda muito a motivação e ao interesse das suas crianças. E isso ajuda com que elas não sabotem a sua sala de aula e não te estresse. Deixa eu ver o que mais que eu fiz aqui, que eu já não me lembro. Ah, então, o resumo da aula até aqui, a gente ficou nossa, cadê? O resumo da aula. Aqui, resumo da aula que a gente aprendeu até aqui, que eu tinha falado sobre os processos que eu expliquei mais detalhadamente na aula passada, que é então o passo a passo, né, que orienta a criança no processo de aprendizagem, ela vê quais são os critérios exigidos e qual é o resultado que é esperado dela. Então, isso desenvolve a leitura de acordo com a fase de desenvolvimento da criança. Lembra, a gente não vai apressar o desenvolvimento da criança. A gente vai respeitar. Quando você dá um passo a passo desse, você está auxiliando essa criança. A gente trabalhou aqui a criatividade, né? A gente desenvolveu o processo de criatividade, a gente deixou a criança livre para ela criar e decorar o seu próprio barco. Então, você vê, o passo a passo, ele é uma atividade exigida. Eu dei o passo a passo e no final eu tenho um critério que eu quero que o barquinho seja assim, tá? Pois eu deixei a criatividade livre, cada um pintava, cada um desenhava no barquinho o que queria, cada um escrevia, desenhava depois o contexto que estava esse barquinho do jeito que ele queria. A criatividade ali, então, era livre, eu só dei, na verdade, eu nem dei um contexto, tá? Eles mesmos que estavam ali no mundo do pirata e eles fizeram nos piratas. A gente também desenvolveu a oralidade, que é essa atividade, né? A gente ajudou os músculos do assoprar, que é uma atividade que a própria fonoaudióloga da minha sala, da minha escola, ela mesmo que deu a ideia para a gente. Então, até aqui, olha quantas atividades quantas habilidades em uma atividade a gente já desenvolveu. E agora, para você colocar no seu planejamento, para você ficar, né? Que a gente sabe que professora segura tem que saber quais são as estratégias pedagógicas que estão usando
né? Qual a estratégia pedagógica que você está usando para você poder justificar e escolher a melhor atividade para sua sala.